Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos falar um pouco sobre ponteiros em linguagem C. Este é um conteúdo que você geralmente vê no final da disciplina de técnica de programação 1. Então o que são ponteiros, né? Ponteiros são variáveis em que o seu conteúdo é o endereço de outra variável. De maneira mais simples, né? Ponteiros são variáveis em que armazenam o endereço de outras variáveis. Pronto, essa é a definição, mas eu vou exemplificar para vocês. Suponhamos que nós temos a situação a seguir. Nós temos aqui a memória RAM do nosso computador e nós queremos declarar as seguintes variáveis, variável A, B e C. A variável B, A, B e C, né, será atribuído valores a essas variáveis. E como que atribuímos valor, né, a uma variável na linguagem C? Bem, a atribuição de valores a variáveis, né, na linguagem C pode ser feita de duas maneiras. A primeira maneira é o que nós chamamos de forma, né, de maneira, colocando aqui, existem duas maneiras de fazermos atribuição de valores a uma variável. Então, a atribuição de valores a uma variável pode ser feita de forma direta ou de forma indireta. De forma direta, a gente utiliza o operador de igualdade. De forma indireta, a gente geralmente utiliza um comando de entrada. No caso, na linguagem C, pode ser o scanf. Ou se for na linguagem C++, o CI. Tudo bem? Então, vamos atribuir valores a essas variáveis, né? A variável A, B e C. Quais são os valores que nós desejamos atribuir? Vamos supor que nós queremos atribuir os valores, o valor 3 em A, o valor 5 em B e o valor -1 em C. Então, quando eu faço essa atribuição, o que acontece? A linguagem C, né, ela é uma linguagem de nível intermediário e ela consegue abstrair essa questão para a gente. Ela pega esse conteúdo, né, o valor 3, e coloca no endereço 0x40. Então, aqui terá como conteúdo 3, aqui o 5 e aqui o -1. Melhorar aqui, -1. Tudo bem. Como que nós declaramos essas três variáveis? Como é que nós podemos fazer a declaração dessas três variáveis? Bem, uma das formas que nós podemos fazer a declaração dessas variáveis, né, a pergunta é: como declarar estas variáveis? Esta é a pergunta. Como declarar essas variáveis? Bem, como nós queremos armazenar ou guardar, né, o conteúdo de três variáveis inteiras, então nós podemos declarar na linguagem C como sendo int. Int e dizer, chamar aqui de A, B e de C. Tudo bem? Então esta é a declaração para que nós possamos criar na memória RAM este espaço e este espaço. Ou seja, quando nós fazemos essa declaração, nós criamos na memória RAM ou nós reservamos, na verdade nós reservamos na memória RAM do nosso computador 3 espaços para guardar valores inteiros, porque eu estou dizendo que é do tipo inteiro. Tudo bem, agora vamos supor uma outra situação. A situação é essa. Nós temos uma outra situação, certo? Nós temos a situação em que nós queremos aqui um espaço, nós queremos reservar um espaço na nossa memória do nosso computador para guardar o endereço de uma outra variável. Então, esta variável aqui, ela tem como propósito, por algum motivo eu quero guardar, depois eu vou apresentar alguns motivos,
para vocês, por que é necessário, por que é interessante guardar endereços. Né? Eu quero guardar o endereço de outra variável. Então, eu quero guardar o endereço de outra variável. Aí, eu preciso de um espaço na memória, né? Vou chamar aqui esse espaço, vamos supor, vou guardar nesta região aqui da memória, preciso deste espaço aqui, é esse daqui, e vamos supor, está lá no endereço 0x43. Cada variável, né, ela ocupa um espaço na memória RAM do nosso computador e está situada, né, em algum endereço da nossa memória RAM. Como se nossa memória RAM estivesse segmentada em bloquinhos, em espaços, né, em casinhas, em cada casinha tem seu endereço. Isso para quê? Para que o compilador, né, o sistema operacional, saiba exatamente como recuperar e como atribuir, né, um valor ou guardar o conteúdo dentro de uma variável correta. Bem, a pergunta agora, fica a mesma pergunta. Como declarar estas variáveis? Bem, estas aqui, tranquilo. Tem uma variável A, B e C. Então, A, B e C. Agora, como que eu declaro uma variável em que o propósito dela é guardar, o endereço de outra variável? Bem, variáveis desse tipo, certo? São variáveis que nós recebemos recebe um nome especial. E este nome, né, na linguagem C, é o que nós chamamos de ponteiros. São variáveis do tipo apontadoras. Então, variáveis desse tipo são ponteiros. E como, professor, que nós declaramos ou reservamos um espaço na memória, né, para uma variável do tipo ponteiro? Bem, primeiro você tem que saber que conteúdo, né, ou, na verdade, o conteúdo você já sabe. Se essa variável é um ponteiro, ela guarda o endereço de uma outra variável. Mas você precisa saber para quem ela vai apontar, para que tipo de conteúdo ela vai apontar. Ou seja, ela vai guardar endereço de variáveis de qual tipo. Se esta variável que a gente, né, este espaço na memória aqui, que é a nossa variável, vai receber um nome, né, eu vou chamar aqui de PT, vou botar aqui. O nome dela vai ser PTInt. Deixa eu melhorar a escrita aqui. PTInt. Por que o nome dessa variável é PTInt? Porque ela é uma variável, né, só o PT aqui só para sinalizar que é uma variável apontadora ou ponteiro, e int para indicar que ela, né, aponta para uma variável, ou guarda o endereço de uma variável que é do tipo inteiro. Então, como é que nós fazemos a declaração desta variável? A declaração de uma variável desse tipo é feita da seguinte forma. Você coloca o tipo. Que tipo é esse? Esse é o tipo, né, para qual esta variável ela guarda o endereço de uma variável de um tipo inteiro. Então, se ela guarda o endereço de uma variável do tipo inteiro, então ela será do tipo int. Se esta variável guardasse o endereço de uma variável do tipo float, então teria que ser float. E aqui o nome da variável. No caso, chamei de pt int. Bem, da forma, professor, qual a diferença? Não tem nenhuma diferença, de fato. Da forma que está declarado aqui, não tem nenhuma diferença. Porém, para diferenciar esta variável especial, do tipo ponteiro, ou seja, uma variável que guarda o endereço de uma outra variável, nós iremos colocar aqui, ó, um asterisco. Este asterisco sinaliza ou indica que esta variável, né, armazena, ou o seu conteúdo, né, armazena endereço de outra variável. Pronto. Então, essa é a diferença aqui, ó. Int, por que int?
Porque esta variável, ela guarda o endereço de uma variável do tipo inteiro. Então, ou seja, ela aponta para uma variável do tipo inteiro. Bem, nós declaramos. E como, professor, que eu posso pegar o endereço? Como que eu posso pegar o endereço, então, da variável A e guardar dentro da variável ptint? Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui como nós podemos fazer a atribuição de um valor para esta variável. Como é que nós podemos pegar o endereço da variável A e colocar aqui como conteúdo desta variável ptint? Nós fazemos da seguinte forma. Nós dizemos, aqui, vamos fazer essa atribuição, fazer uma atribuição direta usando o operador de igual, né, de igualdade. Eu vou colocar ptint recebe o endereço de A. O endereço de A. Então, aqui, o que aconteceu? Este comando aqui, ou esta instrução, ela faz o quê, professor? Este comando, ou instrução, né, como queira chamar, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o endereço da variável A e vai colocar dentro, ou como conteúdo daqui, da variável ptint. Então, o que nós temos aqui é 0x40. Ok? Pronto. Desta forma, nós fizemos uma atribuição. Nós inicializamos o nosso ponteiro, ou seja, nós dizemos que esta variável, ela aponta para este endereço. E este endereço é o endereço da variável A. E o conteúdo da variável A é o 3. Então, como que eu faço para alterar, por exemplo, o valor de A de maneira pelo seu endereço ou através da variável apontadora ou variável ponteiro? Você pode fazer da seguinte forma. Utiliza asterisco, ptint igual a 3, por exemplo. Então, como já tem um 3, então vai manter o 3. Eu vou colocar aqui igual a 5. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou atribuindo o 5, isso aqui é uma atribuição, né, operador de igualdade. Estou fazendo uma atribuição. Eu estou dizendo que a variável apontada pelo ptint, ou seja, a variável que essa variável ptint aponta é a variável A, recebe, né, ou seja, o endereço, né, a variável que está apontando para esta variável A é esse ponteiro. Então, esta variável A vai receber o valor 5. Então, este valor que era que era 3, ele vai deixar de existir. E agora o conteúdo de A é 5. Então, nós fizemos aqui, nós atribuímos o 5 à variável A, utilizando a variável apontadora, utilizando também o operador de igualdade. Está bem? Vamos ver isso. Vamos fazer um pouco dessa prática, usando aqui a nossa ferramenta de desenvolvimento, deve ser mais, para vocês terem a noção de como a gente pode exemplificar melhor, tá bom? Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, né, como nós fazemos isso aqui no Deve-se++. Vou criar um novo projeto tipo C, vou colocar aqui aula, aula de ponteiros, escolher o projeto tipo console, ok, área de trabalho, escolher um local, criar uma pasta, sempre recomendado quando forem criar um projeto, né, seguir essa estrutura, certo? Que eu estou mostrando para vocês aqui, aula de ponteiro, salvar em um local que você consiga saber onde está o seu projeto. Salvar, ou Ctrl S. Pronto. Salvei, tem aqui o meu projeto. E vou voltar aqui naquele nosso
naquele nosso exemplo, né? Eu preciso criar essas variáveis, A, B e C, e a variável ptint, que é a variável que aponta para um variável do tipo inteiro, ou seja, ela guarda o endereço de uma variável que foi declarado como inteira. Então, como nós fazemos essa declaração? Nós fazemos int A, B e C. Pronto, está declarado as três variáveis. A partir do momento que nós fazemos esta declaração, nós criamos na memória RAM do nosso computador estas três variáveis, A, B e C, e elas estão em algum endereço, né, da memória do nosso computador. Qual é esse endereço? Bem, nós podemos descobrir qual é o endereço dessas variáveis usando o operador, né, B comercial. Por exemplo, eu quero exibir o endereço, vou dizer aqui, ó, endereço de A. O endereço de A, ele quer o endereço de A. Pronto, é assim que a gente acessa o endereço de uma variável. Este operador aqui, ele retorna o endereço desta variável. Se a gente compilar e a gente executar, a gente vai lá ver que a variável ela está no endereço 648750. Este é o endereço da variável A. Só pegar aqui um exemplo. A gente pode pegar 0x, né, ao invés de 0D, colocar 0x. E aí, opa, esqueci de compilar. Compilar, executar, tá aí. O endereço em hexadecimal é 62FE1C. Este é o endereço. Então, poderia ir lá no na minha anotação aqui, ó. Poderia, né? Lembrando, né, que para toda vida que eu compilar, ele vai alocar ou reservar em espaços diferentes. Toda vez que eu compilar esse programa aqui, ó, vocês vão observar que o endereço já é outro endereço. 62FE1C. Vamos ver se vai dar o mesmo. Compilar, executar. 62FE1C. Então ele está reservando sempre aqui no mesmo variável. Mas pode ser que não, certo? Pode ser que ele não encontre mais esse espaço disponível. Esse espaço tem sido utilizado por outra variável. Ele vai usar uma outra região da memória do nosso computador. Então é desta forma que a gente exibe o endereço de uma variável. Então eu poderia aqui no meu, né, ao invés de colocar 0x40, poderia colocar esse endereço aqui. 62FEC, valor em hexa. Bem, então você já sabe como exibir o endereço de uma variável. E agora nós vamos declarar nossa variável do tipo apontadora, ou variável do tipo ponteiro. Essa variável nós colocamos o nome da variável, pt, como são dois nomes, vou colocar o segundo nome como inteiro, ptint, porque é uma variável que aponta para uma outra variável de endereço, né, para um endereço de outra variável em que o seu conteúdo é do tipo inteiro. Então, e essa variável é um ponteiro. Então está aí asterisco ptint. Bem, como que eu falei que nós podemos atribuir, se eu exibir aqui o valor de A, aqui eu exibi o quê? Eu exibi o endereço, mas aqui eu quero exibir o conteúdo, ou seja, o que está dentro de A. No caso, vou colocar aqui, né, vou atribuir os valores, fazer uma atribuição direta, A igual a 3, B igual a 5, C igual a menos 1. Pronto. E aí vamos a uma variável do tipo inteiro, vou compilar, vou executar. Dá um barrinho aqui para a gente poder visualizar melhor. Compilar e executar. Tá aí, o endereço da variável A é 62FE14. O conteúdo de A, 64. Opa, eu deixei aqui ainda o operador de endereço, então ele vai exibir o endereço. É só que é inteiro. Então agora sim, ele vai mostrar o conteúdo. Pronto. O endereço da variável é 62FE14. Agora o conteúdo de A, ou seja, o que está armazenado dentro deste espaçozinho aqui, é o número 3. É o número 3, está aqui, o número 3. E assim, nós podemos exibir também os valores das outras variáveis. Bem, vamos agora fazer a inicialização do nosso
ponteiro. Como é que nós inicializamos um ponteiro? Nós inicializamos um ponteiro fazendo ele receber o endereço de uma outra variável. No caso, eu quero que ele aponte ou guarde o endereço da variável A. Na hora que eu digo que eu quero que ele guarde o endereço da variável A, é como se eu dissesse, ó, esta variável ela aponta para a variável A. Ou seja, ela guarda o endereço de A, então ela aponta para A. Como que nós fazemos isso? Eu vou inicializar a variável ptint recebendo o endereço de A. Pronto. Vamos exibir aqui o conteúdo, né? Vamos exibir o conteúdo de ptint, ou seja, o que tem dentro dessa variável, né? Deixa espaço na memória. O que tem pt, né? Int. Então vamos ver se aqui, observe, o endereço de A, ele vai dizer aqui quem é o endereço de A. Eu estou pegando, inicializando o meu ponteiro com o endereço de A. É isso que a gente viu. E agora eu quero exibir, né, o conteúdo do ptint, ou seja, o que tem dentro de ptint. É para ser o endereço de A. Ou seja, se fosse 0x40, é para exibir 0x40. Vamos compilar. Compilando aqui. E agora vamos executar. Olha aí. Opa, só de novo. Esqueci de alterar. Vou colocar aqui em hexa também, né? E aí, compilar. Executar. Observe. Né? Observem que eu tenho o endereço de A é 62FE0C. O conteúdo de A é 3. E o conteúdo de ptint, ou seja, da variável, o conteúdo que ele está armazenando, é justamente o endereço de A. Certo? Então, nós dizemos que esta variável ela aponta para A, porque ela guarda o endereço de A. Tudo bem? E se ela guarda o endereço de uma outra variável, é uma variável do tipo ponteiro. Muito bem. O que nós podemos fazer? Nós já inicializamos um ponteiro, ou seja, fizemos com que ele guardasse o endereço de uma outra variável ou apontasse para outra variável. O que a gente pode fazer agora é tentar acessar o conteúdo, né, tentar acessar o conteúdo de A através deste ponteiro. Como nós podemos fazer isso? Ó, eu vou exibir agora, fazer o seguinte, eu vou exibir o conteúdo de A, só que vou exibir o conteúdo de A, que é inteiro, né, um conteúdo inteiro, só que eu vou exibi-lo não como eu exibi aqui, ó, dizendo que o conteúdo de A é um valor do tipo inteiro que está na variável A. Só que agora eu vou dizer que é um conteúdo do tipo inteiro, porém que está, né, sendo apontado pela variável ptint. Então, este operador aqui ele vai servir para acessar o conteúdo do ponteiro, quando nós utilizamos aqui. Então, vou compilar estou compilando, executar. Olha aí que interessante. Eu tenho que o endereço de A é 62FE0C, o conteúdo de A é 3, o conteúdo do ptint, ou seja, o que ele está guardando aqui, o que ele está armazenando é o endereço de fato da outra variável. E agora, olha o que eu estou fazendo. Agora eu estou mostrando o conteúdo da variável, estou dizendo o que tem. Eu estou dizendo o que tem aqui dentro, porém, não acessando a variável A, mas sim acessando o meu ponteiro. Como que eu faço isso, professor? Você faz isso, você acessa o conteúdo, né, para o qual esta variável pontadora aponta, ou qual ela tem o endereço, se você usar este operadorzinho aqui, o asterisco. Pronto. Assim como você acessa, assim como você consegue saber qual o conteúdo que está dentro da variável para a qual eu estou apontando, você também consegue alterar o conteúdo desta variável com sua variável apontadora, ou ponteiro, né? Então, como? Também usando o asterisco. pt int, eu vou dizer agora que o conteúdo, né, da variável para a qual
ptint aponta, vai receber o número 5. Então, eu vou exibir novamente o conteúdo de A. Eu vou exibir novamente o conteúdo de A. Só que, sem acessar, a gente já sabe que consegue acessar, vou colocar a variável A aqui. Então, o conteúdo de A, né, ele era inicialmente 3. O ponteiro passou a apontar para a variável A, ou seja, ela guarda o endereço de A. Foi, então, atribuído, né, o 5 ao endereço da variável, né, ou a variável que a qual esse ponteiro está apontando. E agora eu vou compilar e executar. Olha que interessante. Eu tenho aqui, né, vamos só colocar aqui, a gente vai ter o seguinte. A gente tem o endereço de A, 62FE0C. O conteúdo de A inicialmente aqui é 3, daqui 3. O conteúdo do ponteiro, ou seja, o que está colocado dentro da variável, é o endereço de uma outra variável, que é o endereço de A. É o endereço de A, ó. É o mesmo endereço de A. O conteúdo de A é 3. Aqui, ó, é o número 3, que foi inicializado com 3. E, né, e o conteúdo de A, após esta atribuição aqui, tornou-se 5. É tanto que, ó, eu acessei até o próprio A, para não, né, para vocês perceberem que eu estou acessando o conteúdo de A. Se eu quisesse acessar o endereço, eu colocaria isso, mas é comercial. Então, as variáveis do tipo apontadoras ou ponteiros, elas servem justamente para estas situações. Situações em que eu pretendo armazenar o endereço de outras variáveis para que eu possa chegar até esta variável de uma maneira indireta, né? E também ter outros propósitos, como alocação dinâmica, que eu vou falar na próxima aula, está bem? Espero que vocês tenham compreendido e possam treinar, né, fazer diversas operações a partir dessas instruções que eu dei para vocês nesta aula. Até mais, pessoal.